A palavra do Senhor nos diz assim: tudo que pedir em seu nome, crendo, nós receberemos. Mas só que na prática, muitas vezes, tem coisas que nós pedimos, nós não alcançamos. Por que será? Já parou para perguntar a Deus o porquê disso? O porquê daquilo? Venha comigo! Novamente contigo, sua irmã Cristo, Rosalina Garcia. Paz e graça, graça e paz, a paz seja convosco. Como vai, meus irmãos? Tudo bem, minhas irmãs? Meus amigos, minhas amigas lindos e lindas, como vocês estão? Tá frio aí? Ô glória, o frio chegou, veio a chuva e trouxe o frio. Louvado seja Deus. Ainda bem que com o passar do tempo eu não tô tão frienta como eu era antes, né? Eu era bem mais frienta, gente. Eles sabem, quanto mais a gente fica mais frio, a gente sente, mas pra mim tá sendo o contrário. Até que eu não tô tão frienta mais, não. Graças a Deus, porque, meu Deus do céu, mas que frião que eu sentia. Mas agora eu não sinto tanto, né? Pois é. Meus irmãos, estou aqui novamente contigo, com vocês, porque tem um inscrito do canal que fez mais uma pergunta parecida com a anterior que eu respondi, né? Esse disse que tem 7 anos que ele está buscando o dom do Espírito Santo de Deus e não recebeu e está até desanimado. Parecido com aquele lá, né? Aquele vídeo que eu fiz, aquele lá tinha 6 anos. E ele estava perguntando por que tem 6 anos que ele foi revelado e que tinha o dom e até hoje não conseguiu pôr em prática. Agora esse já é diferente. Esse já perguntou nos comentários para mim que ele não perguntou, ele clamou, ele disse que tem 7 anos que está em campanha de oração para que Deus dê o dom da revelação para ele e ele está até desanimado e cansado. Glória a Deus. Mas é para estar mesmo, viu? É para estar mesmo. É parecido com o primeiro, né, que fez a pergunta lá de 6 anos, né? Que ele recebeu a revelação, que tinha o dom, porque até hoje não colocou em prática. Vamos dentro da palavra do Senhor mais uma vez. Venha comigo. Números, capítulo 12. A seguir. E falaram Miriam a Arão contra Moisés por causa da mulher cusita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cusita, e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? E não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e Miriam: vós 3 sai da tenda da congregação. Saíram os 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à ponta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam. Ele disseram a ambos e disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Olha essa palavra, ela me esclareceu muitas perguntas, muitas coisas que Deus deixou ao ar, né, com a nossa vida. Irmãos, Deus, Ele é Deus, Ele vai falar com você se Ele quiser, Ele vai entregar dons e talentos se Ele quiser, se Ele confiar em você, primeiro, se Ele confiar em você, segundo, se Ele achar que você vai suportar as tribulações que há de vir, é como eu já falei atrás,
O dom da revelação é não é dos melhores dons, é dos piores dons, né? Que pode atribular a vida de um servo, de uma serva de Deus, se ele não tiver alicerçado só na oração? Não, na vigilância, sim. Requer muita vigilância, requer muito, boca fechada, requer muito fugir da aparência do mal, requer muita mansedão. Você viu que a palavra do Senhor falou aqui? É lógico que outrora Moisés não era manso antes de encontrar com o Senhor. Tanto, né, que ele matou o egípcio, enterrou a areia. Mas, a partir do momento que ele teve encontro com Deus, ele se converteu totalmente, se tornou manso. Por isso, Deus agradou os olhos de Deus, porque ele era manso, humilde de coração. Moisés era manso e humilde de coração, diferente daquele antigo Moisés. Ele não tinha mais o velho homem na sua vida. Então tem que ter uma transformação por completo para que Deus fala face a face com o homem e com a mulher. Mas se ele se corromper, Deus deixa de falar. Você já percebeu que tem muitos hoje que eles falam aí, os tal dos falsos profetas? Por quê? Porque um dia Deus falava com ele, eles falavam com Deus, mas se exaltaram, ficaram soberbos, ficaram mentirosos, ficaram arrogantes, ficaram falsos. Deus deixou de falar e hoje em dia eles inventam para transpassar, para passar para o mundo, para passar para aqueles que o rodeiam, que ele ainda está com Deus, que Deus ainda está com ele, mas não está mais. Porque ele, louvado seja Deus, voltou ao velho homem, voltou à velha mulher. Então eles começam com a falsa revelação, com a falsa profecia, né? Começa a inventar, começa a imitar as pessoas, você está entendendo? Começa a querer ser tipo uma vidente, um vidente, né? Jogar naquele que acertar, acertou. Você está entendendo? Jogar a revelação, tipo uma vidência, né? Lançar aquilo, louvado seja Deus, se ele acertar, amém. Se não acertar, e quando erra, não acerta, cai na mídia, que é o falso profeta, porque falou isso, não cumpriu, porque falou aquilo era mentira, falou aquilo não era realidade. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, minha irmã? Então, o vaso, ele tem que se analisar. Ele tem que se analisar. O Deus deu o livre-arbítrio para que nós venhamos buscar tudo da mão dele, que nem eu falei no começo, né? Tudo que pedir meu nome, crendo, receberá. Mas eu tenho que me analisar. Será que eu vou conseguir suportar tudo de ruim que vai vir depois que eu receber esse dom? Começar a colocar esse dom em prática? Será que eu vou suportar? Vou permanecer? Será que, eu suporto passar água e pão? Será que eu suporto ficar desempregado 5, 6, 7, 8 anos? Será que eu suporto ver meu filho, minha filha pedir pão, roupa, sapato e não ter o que dar? Será que eu suporto os irmãos todos da congregação virar contra você, te apontar, te atacar, te zombar, criticar e querer te cortar, né? Que nem aconteceu com Jefeter, né? Os irmãos dele pôs ele para fora da congregação, para fora da sua casa, do seu pai, porque ele é filho da prostituta. É mais ou menos por aí que a gente passamos. Nós ficamos uma pessoa diferente quando Deus começa a falar face a face conosco. Como diferente, irmã Rosalina? A palavra aqui que nós lemos já disse. Ele disse assim, se tiveres algum profeta em meio de vocês, falou com Arão e falou com Miriam. Por quê? Arão e Miriam estavam com inveja de Moisés. Porque Deus falava com ele falava com Deus. E Moisés, sendo de oração, de jejum, de vigilância, ele só fazia o que Deus mandava. E ele pegou uma mulher de um povos que não tinha nada a ver com Deus. E a Arão, mas Miriam começou a criticar. Será? Os dois irmãos, que era irmão de Moisés, a própria família, hein? As críticas, as perseguições, as afrontas, as dúvidas que Deus é na sua vida,
vai vir dentro da sua casa. Será que nós estamos prontos para exportar, para perder o esposo, perder a esposa, perder os filhos? Aquele que você mais ama, aquele que você, né, deu a vida por eles, vão virar tudo contra a sua vida. Será que você vai suportar isso? Esse dom da revelação, muitas vezes acontece muitas coisas. Os irmãos de Moisés que ele mais amava, Arão e Miriam, louvado seja Deus, falou um para o outro dessa maneira. Será que Deus só falou com ele? Será que Deus não fala conosco? Aí diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que diz a palavra do Senhor que Deus ouviu. Deus ouviu, Deus ficou irado. Deus ouviu os dois conversando, ficou irado. Se fez a prontidão, chamou Miriam, chamou Arão fora da congregação, chamou Moisés, conversou com Moisés primeiro separado. Olha que Deus conversa com Moisés diferente. Depois chamou Miriam, depois chamou Arão e falou assim: eu ouvi o que vocês falaram. Eu ouvi que vocês falaram. Eu não gostei do jeito que vocês falaram. Por quê? Porque quero dizer uma coisa para vocês. Se porventura houvesse profeta no meio de vocês dois aí, eu ia falar como profetas. Eu ia falar em visão, ia falar em sonhos. Mas o meu servo, Moisés, ele é diferente de vós. Ele, eu falo face a face. Ô, glória! Orcanta labassuri. Isso quer dizer, meus irmãos, louvado seja Deus, que nem todos os dons, Deus confia em todos os homens. Pode, né, vamos falar, se a nação inteira buscar os dons e talentos da mão do Senhor. Ele vai entregar alguns, mas vai ter alguns dons que ele não vai entregar. Por quê? Aí a gente tem que analisar a nossa vida. Será que somos confiáveis a esse dom? Será que nós vamos suportar os vendavais, a falta de pão, as perseguições, a afronta de Satanás? Irmãos, é direto, isso não cessa. Quem tem esse dom não cessa. É perseguido até Jesus voltar. Será que nós estamos preparados para suportar, louvar? Será que Deus pode confiar em mim? Será que eu sou uma pessoa mansa? Será que eu sou uma pessoa, né? Ai, irmã, mas eu conheço uma pessoa que ora por revelação. Olha, só Deus vai ter misericórdia. Mas eu vou falar uma coisa para você. Deus já afastou dessa pessoa. Só que ela não percebeu ainda. Ela não percebeu ainda, ele não percebeu ainda. Mesmo, Rosalina, sim. Não é porque muitas vezes, meu irmão, minha irmã, que Deus, louvado seja Deus, tenha misericórdia daquela alma. Para aquela alma vir se converter dos seus maus caminhos. De vez em quando usa, outra hora você fala, não, agora o diabo está falando, porque não pode. Isso aí não tem nada de Deus. Porque não engana ninguém, né? A palavra do Senhor fala que o engano não prevalecerá na congregação do justo, e não prevalecerá mesmo. Vai certo tempo, chega determinado tempo, a igreja começa a perceber, começa a correr daquela pessoa, começa a comentar sobre aquela pessoa. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, minha irmã? O que tem que fazer, irmã? Mas eu não sou assim. Não, você não é assim. E você não... 7 anos, complicado, porque esses dons, os talentos, a gente começa a buscar quando somos novos convertidos. Eu aprendi com os meus pastores antigos, desceu as águas batismais, busca o Espírito Santo, se não foi batizado ainda. Buscou o Espírito Santo, já continua a campanha na vigília. Buscar os dons. Para quê? Para ser levantado, para trabalhar na obra, com as ferramentas. Dons são ferramentas para você trabalhar na obra. Dons não é só para mim ter, para falar para todo mundo que eu tenho. Dom é para mim ser obreiro, dom é para mim ser pregador, dom é para mim ser profeta, dom é para mim ser pastor, dom é para mim usar. Ou eu estou querendo dom para mostrar? Não, Deus não vai dar. Deus vai dar dom para que nós venha trabalhar na seara. Muita gente, eu quero dom, mas não quero ser obreiro. Quero dom, mas não quero ser pastor. Eu quero dom, mas eu quero só porque eu acho lindo. Eu quero dom porque todo mundo tem. Não, Deus não vai entregar. Deus vai entregar porque Ele quer te usar no meio dos lobos, para ganhar as almas para Ele, para tirar a mão, para tirar as almas da mão de Satanás, para tirar as ovelhas da mão do lobo.
Toda ferramenta que Deus entregar em nossas mãos é para usar. Ai, não vou usar não, vou guardar, vou enterrar aqui, quando Jesus voltar eu devolvo para ele. Vai, Deus vai acabar com tudo que você tem. Deus vai fazer você perder tudo que você igrejeou. Vai fechar as portas de uma maneira, na área da saúde, na área da saúde, na hora sentimental, na hora conjugal, na área financeira. Deus fecha tudo. Se for para adquirir dom, para enterrar, é melhor nem buscar. Melhor nem buscar. A luta, você tem o dom, a luta é dobrada, é travada. É Satanás, é 24 horas. Será que a minha cabeça vai suportar? Eu não vou enlouquecer, não vou tribular, não vou... Que nem muitos falam assim, o inimigo começa já as pessoas para falar assim, aquele lá virou crente, ficou louco. Não, é porque ele não vigiou. É porque ele não vigiou, por isso que enlouqueceu. Tudo tem uma vigilância. Nós temos que buscar algo que a gente vai suportar as lutas. Tá? Você vai suportar as lutas. Porque, que nem eu já disse, o dom da revelação mexe com a sua mente. Mexe com a sua mente. E tem hora que você pensa que está enlouquecendo mesmo. Por quê? Vem a voz do pensamento, que é a voz normal, que você pensa. Eu estou aqui, estou pensando, eu tenho que terminar de fazer aquilo, eu tenho que terminar de fazer aquilo lá. Né? Isso é a voz normal. E tem um curso para mim agora mesmo. É a voz normal, é o pensamento normal. Mas, de repente, vem, louvado seja Deus, a voz de Deus falando para você. Antes de sair, você dobra o joelho e vai orar, que eu quero dar um livramento. Antes de sair, você vai dobrar o joelho, apresenta alguém em oração, fulano e tal, e fala, vem o nome da pessoa na sua mente, para você orar. Isso é revelação. Deus está falando com você, face a face, como falava com Moisés. E vem o inimigo. Boba, lá que você besta, não tem tempo para isso não. Não, é na coisa da sua cabeça isso aí. Não, você pensa demais. Você está enlouquecendo já. Tudo agora é livramento, tudo agora vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E começa aquelas vozes ouvir. E se você não tiver com a mente firme, com a mente limpa, com a mente mansa, com a mente sincera diante de Deus, com a mente fiel diante de Deus, com a mente alicerçada na rocha, você perece. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo? O que eu tenho que fazer, irmãos, ali? Começar a orar de outra maneira. Tem 7 anos que você está orando desse jeito, esse dom não recebe. Será que Deus quer dar esse dom, esse presente para você? Tem que pensar, porque os talentos de Deus é uma dávida de Deus para nossas vidas. Será que Deus quer usar você nesse talento? E se Deus está querendo usar você em outro talento? Então, eu não conheço você, está igualzinho um outro. Eu não conheço você, eu não convivo com você. Quem sabe é você de você. Como é que é a sua vida? Hein? Como é que é a sua vida? Que nem eu falei, eu não precisei buscar dom, orar e jejuar para ter os dons. Eu já tinha antes, só que eu não sabia. Eu já tinha os dons da revelação antes de batizar. Deus já falava comigo. E acontecia tudo que ele falava, só que eu não entendia, não sabia o quê. Quando eu fui para a presença do Senhor, descobri que isso é dom de Deus. Descobri que era Deus que estava falando comigo, não era eu que estava pensando. E eles me ensinaram a fazer campanha para que Deus venha falar mais. Eles me ensinaram a santificar mais, afastar mais das coisas erradas, afastar mais para que Deus chegasse mais perto de mim, para que Deus falasse mais, clareasse mais, aperfeiçoasse, para que Deus abrisse a minha mente. Aí eu entrei na campanha de outra forma. É o Senhor que está falando comigo, isso é dom, então? Então, Senhor, me aperfeiçoa, abre minha mente, né? E se o Senhor quer me usar nisso aí, me dá oportunidade. Agora, quem está buscando... Eu não precisei buscar antes. Eu já tinha, eu busquei, eu fiz campanha para Deus aperfeiçoar. Eu fiz campanha para Deus me dar o selo com o batismo do Espírito Santo. E antes disso, Deus já me revelava. Deus já revelava para mim antes do seu selo com o Espírito Santo. Olha, só cada um é cada um. Você tem que mudar a sua oração, Deus. Se o Senhor não tem isso para mim, fala para mim. O porquê que eu não recebi. O porquê que o Senhor não quer me dar o dom da revelação. Qual é o dom que eu tenho? Qual é o dom que o Senhor quer me usar? Muda, está
prática, muda a oração, simplesmente. Se o Senhor não quer me usar nisso, me dá outro dom que o Senhor quer me usar. Fala comigo por quê. Pronto. Talvez é porque você está ansioso demais, a ansiedade, nossa, a ansiedade cabe qualquer benção em nossas vidas, qualquer uma, não só espiritual, qualquer benção em nossas vidas, a ansiedade, ela atrapalha. Que nem aconteceu comigo muito rápido. Mas porque eu não tinha ansiedade para pôr em prática, não tinha ansiedade para saber se eu estava com esse dom ou não estava. Com o tempo, as coisas foi acontecendo, porque eu buscava muito, eu sempre estava em vigília, todo sábado eu estava em vigília, vinham as revelações. Deus vai te usar no dom, Deus já entregou para você. Mas eu, tá bom, amém. Eu ficava na dispensação de Deus, se Ele entregou o dom. Várias pessoas Deus usou, não foi só uma. Vou esperar acontecer, se ficar ansioso, quanto que é que eu vou pôr em prática? Ai, não sei o quê. Ai, não sei... Não, atrapalha. Você tem que só mudar a oração. Muda a oração. Senhor, por que o Senhor não me entregou esses 7 anos? Dona Revelação, estou orando errado? Usa seus vasos que oram por revelação para falar comigo. Deus vai usar os vasos que oram por revelação para chegar até você, para passar recado de Deus. Ou você está perguntando para Deus isso, está perguntando para Deus aquilo. E Deus vai te responder. Por quê que você não recebeu o dom? Por que Deus ainda, se Ele não quer dar, por que Ele não quer dar? Se você está preparado, se você não está preparado, se você vai suportar, se você não vai suportar. Deus fala tudo. Deus tem resposta para tudo. Tudo, 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 tudo. Vou falar para você uma coisa, meu irmão. Comigo aconteceu mais ou menos parecido com o quê? Qual o dom? Misericórdia do Senhor. As revelações falam que Deus me usa praticamente quase todos, como é que fala? Ferramenta de Deus. Agora, eu não sei, né? Não sei. Se tem, eu nem sei. Nem sei. Mas só eu sei que dessa ferramenta que é os dons, eu achava muito lindo também, depois que eu recebi os outros. Eu achava muito lindo a irmã tá sentada ali e ver, né, as coisas com os olhos abertos, assim. Não vê na mente. Porque tem a revelação que você vê na mente e aparece a visão. Você está entendendo? Vê na mente a revelação e você já vê em visão no segundo. Mas eu estou falando o dom da visão. O dom da visão é diferente. O dom da visão, você está sentado na igreja, do nada você vê chuva, você vê chuva de bênção cair, você vê anjo para lá, você vê demônio entrar, você vê demônio sair, você vê ouro, você vê um monte de coisa, né? Você vê o céu, você vê o inferno. Isso é o dom da visão, não a revelação, não é revelação com visão. Revelação com visão eu tenho. Eu tô falando dom da visão. E eu queria. Ai, Senhor, que lindo. Olha a irmã Dora, que linda, uma senhora, sabe? Que lindo, olha, ela fica com os olhos abertos e tal. E eu desejei tanto aquilo, mas achei tão lindo, mas lindo, não de inveja, mas achei maravilhoso poder ver as coisas do céu. Mas eu não queria ver as coisas do inferno. Ai, meu Deus. Tinha um pavor na época, né? Não, eu quero ver essas coisas bonitas. Só que dom da visão, você vê em cima e vê embaixo, não tem jeito. Aí, bom, como eu sempre fui de vigília, sempre, parei agora, depois que me casei, né? Mas sempre fui. Mais de 20 anos na vigília. Mais de 20 anos não, mais de 18 anos na vigília. 18 anos. Então, e ali, irmãos, vigília, você adquire esses dons, esses talentos, conforme depende do seu coração como é que está diante de Deus. A sua situação diante de Deus. Você está entendendo? E Deus, eu acho que de tanto ver eu pensar isso, ai que lindo, não sei o quê, mas não tenho fé para isso. Não, eu tive fé para receber todos os outros, mas esse eu não tinha fé. Porque disse que eu tinha que ver inferno, céu, que via isso, via aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, não dá pavor. Nova convertida. Chegou um dia, na madrugada, né, meu filho era pequeno ainda, eu era bem mais nova. Eu acho que eu tinha uns 35 anos na época. E acho que chegou a hora de Deus me entregar, na madrugada. Eu estava orando,
E de repente veio aquele clarão. Veio aquele clarão, clarão que eu nunca vi na minha vida. Resplandecente, parecendo resplandecente de uma glória. E a hora que eu vi aquilo, e eu fui para querer enxergar aquilo. Fui para querer enxergar, e o inimigo entrou. O inimigo foi aparecer um bicho no meio, a perereca. E eu morria de medo de perereca. Morria na época. Então o inimigo tinha visto. Eu estava conversando com uma irmã, né? Estava falando de medo de bichos, bichos de casa, um tem medo disso, medo daquilo. E eu falava, quando eu era jovem, eu tinha muito medo de perereca. E fui dormir, Deus foi me presentear com esse dom. O inimigo é astuto, é sujo, o que ele fez? Aproveitou. O inimigo não pode ouvir nada que você fala, ele te aproveita toda a situação. Você pode parar para pensar, nossa, eu falei isso e aconteceu de noite ou no outro dia, porque coisa ruim, porque o inimigo escutou aquilo, que podia te atingir, falar, isso pode atingir ela, eu vou fazer. Comigo acontece sempre, você está entendendo? Eu vejo muito no que eu falo, muito. Como Deus faz acontecer as coisas boas, o inimigo faz acontecer as coisas ruins que eu deixo sair da minha boca. Infelizmente acontece isso comigo. E aqui, usando as pessoas, sabe? Só Deus tem misericórdia. Isso. Não gosto nem de comentar sobre isso. Então, meus irmãos, e nisso ele não usou ninguém, mas ele mesmo próprio. Deus resolveu me apresentar aqui esse dom na madrugada. E ele aproveitou a situação para infiltrar no meio. E a hora que eu fui fazendo assim, para ver aquele ouro brilhando, aquela glória, aquela coisa linda brilhando, fui chegando perto assim, veio, puf, pulando na minha cara, eu, sumiu. Nunca mais Deus veio tentar me mostrar algo. Me assustei, eu desesperei. Aí, louvado seja Deus, eu fui revelada que Deus estava me dando um dom, um talento, e o inimigo entrou no meio. Você acredita, meu irmão? Você acredita, minha irmã? Então, louvado seja Deus. E até hoje, esse dom da visão que eu mesmo, meu coração, eu não consigo estar sentada aqui assim, vendo as coisas. Não. Deus revela na minha mente e através da ótica do olho, pela revelação, no segundo eu vejo. Pela revelação, o dom da revelação, mas o dom da visão, né? Qualquer lugar que eu esteja, eu vejo alguma coisa passando para lá, isso não acontece. Acontecia muito quando eu era pequena, muito pequenininha, acontecia muito isso, de eu ver as coisas. Mas por causa do inimigo ter entrado, ele atrapalhou eu receber esse dom. E eu fiquei abatida, não tive fé mais para pedir isso para Deus e para continuar a campanha. Não tive fé, porque eu levei muito susto, que eu tinha muito medo. E ele veio e pulou no meu rosto, como, sabe? Parecia tão real. Eu dei aquele grito assim, sabe? Então, isso eu tava orando, né? Tava orando. Foi real, que eu não tava dormindo, eu tava orando, buscando esse dom, e Deus começou a me mostrar. Né? Ele estava me mostrando as coisas do céu. E o inimigo, como escutou essa conversa de dia, à noite ele veio me assustar. E eu não consegui hoje, até hoje, eu não consigo ver o dom da visão assim. Estou aqui sentada, vejo, né? Eu estou aqui, vejo alguém do lado de vocês aí, né? Não consigo. É só quando Deus revela, o dom da revelação, Deus revela, né? Vem na minha mente e ele mostra, né? Alguma coisa que está acontecendo, eu vejo a pessoa, vejo a mão, vejo o carro, vejo a bicicleta, a moto, mas é o dom da revelação, que não tem nada a ver com o dom da visão que eu almejei o meu coração um dia, até hoje eu não recebi. É isso que eu quero falar para você, meu irmão, quero falar para você, minha irmã. Cada caso é um caso, você analise você mesmo. 7 anos é muita coisa para você estar fazendo essa campanha, tá? Porque geralmente depois de um ano. Depois de um ano, nesse um ano que você está fazendo a campanha, Deus já começa a trabalhar conforme a situação que você está. Qual é a situação que você está? E logo depois do batismo, dos novos convertidos. Deus gosta de entregar dom para os novos convertidos. Por quê? Está no primeiro amor, na primeira fé, não experimentou luta, não experimentou a prova ainda. É corajoso,
enfrenta tudo e todos. Depois já fica meio complicado. Hoje, se fosse me receber os dons, para me buscar, receber os dons que eu recebi quando era nova convertida, hoje eu não tenho fé mais para isso. Sinceramente, diante de Deus, pelo tudo que eu passei, que tudo que eu enfrentei, sabendo o que ocorre, o que acontece, hoje eu não teria fé, né, para buscar. Então, por isso que os pastores antigamente sempre falavam: "Oi, você desceu as águas batismais, busca o batismo, o selo, o batismo com o Espírito Santo. Já tem o batismo? Já. Então, busca o selo. Porque batismo com o Espírito Santo é uma coisa, selo com o Espírito Santo é outra. Que nem gente fica zombando aí, vocês vão ver. Depois fica perguntando, né? Por que o mundo tá assim? Por que o mundo tá daquele jeito? Fica mexendo com o Espírito Santo. Depois esquece que a mão de Deus pesa, né? Então, irmãos, batismo com o Espírito Santo é uma coisa. Selo com o Espírito Santo é outra coisa. Quem tem o selo do Espírito Santo vive o sobrenatural. O que é sobrenatural? Sobrenatural, irmãos, o demônio manifesta aqui, ó. O demônio manifesta aqui. Eu falo: epa, em nome de Jesus, você vai fazer gracinha aqui, não. Você está acorrentado pelo sangue do Cordeiro. Ele põe a mão para trás e fica acorrentado. Ou se eu estou aqui conversando com vocês, ele manifesta ali, ó. Eu falo, ele já cai por terra em nome de Jesus. Isso é sobrenatural. Isso é o selo com o Espírito Santo. Por isso muita gente fica assim: é da carne, é invenção, isso daí é heresia. Não experimentou o sobrenatural de Deus? Ver na vida do outro, acho que não existe. Por isso que muitas coisas que eu vejo, tem coisa que você vê que é tudo para aparecer. Você vê que tem coisa que tudo é imitação barata. Você vê que tem coisa que só Deus vai ter misericórdia. Você fala: Jesus amado, como o diabo está enganando ele, está enganando ela. Porque ele engana. Ele vem com sapatinho de algodão, fingindo que é anjo de luz. E aquela pessoa fica pensando que está sendo usado por Deus e não está nada. Isso eu sei discernir. Peça discernimento antes de abrir a boca, meu irmão, minha irmã. O discernimento é dom também, Deus tem para dar. Se discernir. Tem gente que ainda quer que a gente mete para ajuda, né? Não faço isso não. Não faço isso não. Eu morro de medo, meus irmãos, de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Porque o Satanás para fazer tudo dentro da congregação. Ele pode até prentar a bananeira, né? Ele pode fazer o que ele quer ou o que ele não quer. Todo mundo acha normal. O Espírito Santo veio manifestar o poder que ele tem nessa terra para todo mundo ver, e todo mundo começa a blasfemar, falar, chamando ele que ele é diabo, que ele é Satanás. É um perigo isso. Coisa que eu não sei, eu não vou falar. Que eu falo das coisas conforme Deus me usa, e eu já vi Deus usar pessoas perto de mim. E tudo que eu defendo é porque Deus me usa assim, e usou pessoas no meu tempo, daquele tempo, dessa maneira, né? E eu tenho medo de blasfema contra o Espírito Santo de Deus, porque esse não tem perdão. Não tem. Então, meus irmãos, o sobrenatural de Deus é com o selo do Espírito Santo de Deus. Se você não foi selado com o selo do Espírito Santo de Deus, você não vai viver o sobrenatural de Deus. Você só tem o Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus. Mas você sabe que até hoje em dia, né, irmãos? Do jeito que tá as coisas, tem crente que nem o Espírito Santo de Deus tem. Tem gente que fala assim: tem um vídeo aí, que tá na presidente falando sobre que os crentes têm que buscar o Espírito Santo de Deus, batizou e vai buscar. Tem uns murmurando lá, blasfemando. Eu falei: nem vou perder tempo em responder esse povo, sabe por quê? Coitado, até dó, falta de conhecimento. Falta de comunhão com Deus, falta de experiência com Deus. Porque se eles tivessem tido experiência com Deus, eles não falavam a besteiraiada que eles falam. Irmãos, Paulo, na carta de Paulo tem uma passagem lá, né? Louvado seja Deus, que ele falou assim: você batizou no batismo de João, batizou, e vocês ainda não receberam o Espírito Santo de Deus? O Paulo falou, perguntou. Vocês batizou com João Batista lá? Batizamos. E vocês ainda não receberam o selo do Espírito Santo de Deus? Vem aqui que eu vou pôr a mão sobre vós. Tá lá. Então tem crente que não tem Espírito Santo de Deus, não. Para, meus irmãos, para com isso. Perder tempo. A palavra do Senhor também fala assim, não vou ficar perdendo tempo de falatório, debate, não. Isso é perca de tempo. Satanás não perde tempo com isso, não.
Satanás, ele tira seu tempo. Ele tira seu tempo, mas perder tempo com debate, com diz que me diz, que isso, que aquilo, não, irmãos, misericórdia. Pelo amor de Deus. Vamos parar com isso, não vamos ficar perdendo tempo com o irmão, com a irmã, não. Nós temos que perder tempo, perder tempo ganhando almas para o Senhor. Perder tempo tirando as almas das garras de Satanás. E sim, esse tempo que nós temos que perder. Vai ficar perdendo tempo de isso, daquilo, com o irmão, querendo humilhar o irmão, querendo humilhar a irmã, querendo abater a irmã, querendo tirar aquilo que Deus entregou pro irmão, querendo tirar aquele, tirando a fé do irmão, tirando a fé. Pelo amor de Deus, você está contra isso aqui, ó. Para o Senhor falar assim, ó, daquele escandalismo meus pequeninos. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, meu irmão, muda a oração. Começa a falar para Deus usar os seus vasos na revelação. Senhor, usa os seus vasos para falar para mim o porquê que eu não recebi ainda o dom da revelação. O que eu preciso fazer para que isso venha? Eu estou ansioso, eu não estou preparado, eu não estou pronto, o Senhor não tem isso para mim. No que o Senhor quer me usar? Eis-me aqui, Senhor, venha falar. Pronto. Porque 7 anos é muito tempo. Não conheço ninguém que ficou esperando esse tempo assim, não. Talvez, sempre você batizou, já começa a buscar. Tem que ser rápido. Batizou, se deixar passar anos, batizou, começa a buscar. O Deus entrega esses dons já para os novos convertidos. Entendeu? Se alguma coisa tem. Ou Deus não tem esse presente para entregar, quer entregar outro. Ou Deus acha, ou você está ansioso demais com essa benção, está atrapalhando Deus entregar. Tem vários fatores. Ou tem algo ainda que você precisa se consertar, né? Precisa se consertar em alguma coisa. Analise-te você mesmo. Tá igual ao dia da ceia, né? Paulo, o Senhor fala, né? Examine você mesmo. Cada um examine você mesmo, o que é o que está ocorrendo, acontecendo, né? Porque dons e talento você recebe quando é novo convertido. As primeiras vigílias ali, que Deus vai começar a entregar, tá certo? Vamos orar. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador da terra, estamos ouvindo essa presença, perdoe meus erros, sara os pecados. Oh Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, oricanta labassuri, anda labaxé. Vem, meu Pai, ser com esse irmão, com essa irmã, meu Pai, esclareça, papai, para ele, esclareça para ela. Ah, meu Deus querido, meu Deus amado, se o Senhor não entregou esse dom, meu Pai, algo o Senhor está requerendo dele, meu Pai querido, ou ele está ansioso demais, meu Pai, ou ele ainda não passou confiança para Ti ainda, Senhor, ou ele não está preparado, meu Pai querido, por essa bênção, ou ele, uricanta, labassura, e não vai suportar as lutas que está por vir, ô Rei da Glória, fala com ele, usa os vasos a partir de hoje, para tirar essas dúvidas que está na vida dele, essas dúvidas que está na mente dele, papai. Tira como o Senhor tirou de mim um dia, o Rei da Glória. Quantas perguntas eu perguntava, por que disso, por que daquilo, o Senhor vinha, usava os seus atos na revelação para me responder. Senhor, fala comigo, o Senhor já estava falando, mas eu não entendia o que o Senhor estava falando, eu achava que era eu. E o Senhor usou os vasos para falar, que já estava revelando para mim, que já estava falando comigo, só que eu não estava entendendo. Eu achava que era eu que estava pensando. Talvez o Senhor já está falando com ele também não está entendendo. Talvez, papai querido, papai amado, está igualzinho eu estava, o Rei da Glória. O Senhor está conversando na mente dele, falando com ele, papai, respondendo as suas perguntas, e ele não está entendendo, está achando que o Senhor não está revelando, está achando que o Senhor não entregou dom nenhum. Ah, meu Pai, eu não sei, não está perto de mim, meu Pai, não conheço, está a longa distância, é o Senhor que sabe. O Senhor é Deus onipotente, onipresente, onisciente, meu Deus. O Senhor é Deus de perto, Deus de longe. Então, meu Pai querido, meu Pai amado, tira essas dúvidas. Faça o seu querer a vida dele. Eu lhe peço, se for algum impedimento, cai por terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que ele venha receber esse dom, esse talento. Se ele não estiver preparado, prepara. Se ele não estiver consertado, que ele conserte. Se ele estiver, meu Pai, ansioso, tira a ansiedade, papai. O Rei da Glória, oricanta labassúria, faça que ele seja manso como Moisés, meu Deus. Não imprudente como Arão, não imprudente como meu pai Miriam, meu Deus. Fala, o Rei da Glória, com ele, como o Senhor falava com Moisés, face a face, como o Senhor fala comigo, meu Deus querido, meu Deus amado. Ô, Rei da Glória, que muitas vezes eu tenho medo de falar, meu Pai, quando eu falo uma coisa é realmente aquilo. Ô, Jesus, ô, meu Deus, tem misericórdia, não deixe que eu venha falar nada de mim, Senhor.
que eu venha falar só palavras de bênção, meu Deus, que não deixa eu vir amaldiçoar ninguém, meu Pai, com a minha boca, meu Pai querido, é feito para abençoar o Rei da Glória, que aquilo que meu Pai, que o Senhor já abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe, paz e graça, graças paz. Me perdoe, irmãos. Me perdoe. Bem, aqui estava meio complicado eu trazer a palavra, fazer esse vídeo, mas eu consegui. Estava meio difícil, muito barulho, está muito complicado. Até mais, na paz de Jesus, a paz e graça e paz. Deus abençoe vocês todos.